a vida que ele observava de longe. Ele era apenas um homem comum, acostumado ao silêncio dos próprios pensamentos e às caminhadas solitárias pelas ruas iluminadas por postes frágeis. Trabalhava duro, sem glamour, sem riquezas, mas com uma capacidade rara de perceber o que quase ninguém enxergava. A verdade por trás dos sorrisos perdidos da cidade. Todas as noites, ao retornar para casa, passava em frente a um antigo cabaré. Ele não tinha qualquer ligação com aquele lugar, mas os sons escapando pelas frestas, as risadas, as músicas, os passos ensaiados, eram como ecos de um mundo distante. Um mundo que sobrevivia entre luzes vermelhas e histórias que jamais eram contadas por completo. Foi ali que ele viu pela primeira vez aquela mulher que parecia carregar dois universos dentro dos olhos, um feito de força, outro de cansaço. Ela era conhecida por muitas, comentada por poucas e compreendida por ninguém. Trabalhava no cabaré não por escolha, mas por consequência de uma vida que nunca a havia tratado com delicadeza. Ainda assim, ela mantinha uma postura imponente, uma voz firme e uma coragem que assustava até os que tentavam dominá-la. O homem observava de longe, sem intenções, sem planos, apenas impressionado com a forma como ela atravessava cada noite como quem atravessa uma tempestade, de cabeça erguida. Ele não sabia seu nome, não sabia sua história, mas sentia que por trás da maquiagem, das roupas chamativas e das luzes que ocultavam feridas, havia uma mulher que sonhava com algo maior. Ele apenas a via passar, seguir, lutar. E aquilo por si só já o marcava mais do que deveria. A vida dela nunca fora simples. Desde cedo conhecia a dureza de sobreviver num mundo que não perdoava fragilidades. O cabaré tinha sido sua saída e sua prisão ao mesmo tempo. Um espaço onde ela sustentava a própria vida, mas também onde se despedira de muitos sonhos. No entanto, ela tinha algo que ninguém conseguia arrancar dela: a determinação. Era respeitada entre as outras mulheres, temida pelos clientes que tentavam ultrapassar limites e admirada por quem conseguia perceber além da superfície. Mesmo assim, por trás da postura firme que todos viam, havia uma mulher cansada. Ela sonhava em construir algo para si, longe das luzes artificiais que já não combinavam com seus desejos. Sonhava em comprar uma casa simples, talvez abrir um pequeno negócio, quem sabe um dia largar tudo. Mas a vida raramente segue o roteiro que o coração pede. No cabaré, ela aprendeu a ser estratégia, presença, resistência. Aprendeu a ler olhares, a desviar perigos, a dizer não com firmeza quando necessário. Muitos tentaram comprá-la com promessas frágeis, mas ela conhecia o peso da mentira melhor do que qualquer um. O que ela queria não era ser salva, era ser reconhecida, respeitada e dona de si. E todas as noites, enquanto caminhava do cabaré até o carro que usava para voltar para casa, ela percebia a figura silenciosa do homem que passava pela rua. Ele não dizia nada, não buscava nada, não encarava de maneira indevida. Era apenas alguém que existia ali, quieto, como se fizesse parte da paisagem. Algo nela, aos poucos, passou a notar essa presença. Não como ameaça, mas como curiosidade distante. Um contraste entre o barulho e o silêncio. Certo dia, a rotina dela, que já era desgastante, foi interrompida por algo inesperado. Um homem extremamente rico, conhecido na cidade por seu nome forte e sua fortuna quase intimidante, passou a frequentar o cabaré com uma intensidade incomum. Diferente dos demais, ele não parecia atraído pela ilusão do lugar, mas pela força dela. Observava-a com uma atenção que incomodava e intrigava ao mesmo tempo. Com o tempo, aquele homem começou a se aproximar, não através de promessas vazias, mas com propostas concretas, ofertas reais, movimentos que mudavam vidas. Ele via nela uma mulher que merecia muito mais do que o cenário em que vivia. Via potencial, coragem e inteligência,
atributos que ele valorizava mais do que aparência ou convenção. Ela resistiu no início. Sabia que todo poder vinha acompanhado de exigências, mas ele insistiu, não com pressão, mas com constância. Ofereceu-lhe uma vida completamente nova. Segurança, estabilidade, oportunidades, estudo, liberdade financeira. Ofereceu o que ela nunca tivera. Então, num momento de exaustão emocional e lucidez rara, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Aceitou abandonar o cabaré para viver uma vida diferente. Não por dependência, mas por oportunidade. Uma porta que, pela primeira vez, se abria para ela e não contra ela. E assim, começou sua transformação. O processo de se reinventar não foi fácil. Ela não se tornara madame apenas pelo luxo que passou a ter ao lado do homem rico, mas pela nova identidade que começou a construir. Estudou, aprendeu etiqueta, entendeu gestão de negócios, começou a participar de eventos, viagens e reuniões. Não era mais vista como a mulher do cabaré. Agora era vista como a mulher que se destacou, a mulher que venceu, a mulher que conquistou seu espaço. Mas toda transformação traz lembranças que machucam. Enquanto vivia em mansões, usava roupas caras e circulava entre pessoas influentes, parte dela ainda carregava cicatrizes das noites antigas. Ela sabia que o luxo não apagava a trajetória e que ser madame não significava esquecer quem ela foi. Pelo contrário, significava honrar a força que a trouxe até ali. Algumas pessoas a invejavam, outras a admiravam, e muitas tentavam entender como uma mulher que um dia trabalhou no cabaré, agora comandava conversas e decisões ao lado de um homem tão poderoso. Ela não explicava, não justificava, apenas vivia, e com orgulho. Entre todas as mudanças, havia algo que ela não esperava. Às vezes, enquanto olhava pela janela de seu novo mundo, lembrava-se daquele homem simples que sempre via na rua. Aquela presença silenciosa que nunca a julgou, nunca tentou nada, nunca a tratou como objeto. Era uma lembrança pequena, mas real. Uma parte da sua história que ficara guardada. O homem comum, aquele que apenas observava de longe, continuou sua vida simples. Não sabia de tudo o que acontecera, mas ouviu comentários pela cidade. Ouviu dizer que a mulher do cabaré agora vivia como madame ao lado de um milionário. Alguns falavam com ironia, outros com preconceito, mas ele não. Para ele, aquilo era apenas a prova de que a vida pode virar de uma forma que ninguém imagina. Ele nunca teve inveja, nunca teve desejo de estar no lugar de ninguém. Pelo contrário, sentia uma satisfação silenciosa ao saber que aquela mulher que atravessava noites difíceis agora caminhava em novos caminhos. Sabia que ela merecia. Sabia que a força dela era maior que qualquer julgamento. E no fundo, sem que ela soubesse, sem que ele esperasse algo de volta, a história dela o mudou também. Ela lhe ensinou que ninguém deve ser definido pelo lugar onde trabalha, pela dor que carrega ou pela fase em que está. Ensinou que coragem e dignidade não dependem de status, mas de resiliência. E assim, dois mundos que nunca se tocaram de verdade acabaram conectados por algo impossível de ser visto. A forma como uma vida pode inspirar outra sem que nenhuma palavra seja trocada. A mulher virou madame. O homem continuou simples, mas os dois seguiram com a certeza de que cada pessoa tem um destino que pode mudar e que ninguém deve ser julgado por onde começou, mas pelo que escolheu se tornar. Se essa história mexeu com você, curta, comente e compartilhe.